você gostaria de entender como que a acupuntura atua no tratamento da fertilidade masculina? Então fique por aqui que esse vídeo é para você. Vamos lá. Bom, gente, nós precisamos analisar algumas questões quando falamos de infertilidade masculina. Só que, dentro da medicina chinesa, nós avaliamos os padrões de desequilíbrio energético. E quando você entende o que acontece quando nós temos uma deficiência do yin, uma deficiência do yang, uma presença de calor, uma presença de frio e umidade, fica fácil você entender qualquer tipo de desequilíbrio. Então, se você sabe que o calor resseca as energias ou resseca o sangue, se você sabe que a umidade deixa as energias mais lentas, o sistema mais lento, o funcionamento do qi do sangue mais lento, e se você sabe que o frio estagna, o frio paralisa, o frio congela, você consegue aplicar isso pelo processo de comparação em qualquer sistema, em qualquer situação. E quando nós falamos de fertilidade, é a mesma coisa, seja masculina ou feminina. Então, nós temos que entender como funciona o processo do sistema reprodutor. O que acontece no sistema reprodutor masculino? O homem, ele tem a produção do sêmen. O sêmen, ele é composto de espermatozoides, ele é composto de substâncias colantes, ele tem uma composição. Nós sabemos também que o espermatozoide, ele tem uma estrutura, ele tem o corpo e tem a cauda. A cauda do espermatozoide permite o movimento. O espermatozoide, ele precisa sair ali da região peniana, entrar na vagina, passar pelo colo do útero, passar pelo útero e chegar até as trompas uterinas. É lá na trompa uterina que acontece o processo de fecundação. Então, se esse espermatozoide tem alterações morfológicas, se ele não tem uma cauda com mobilidade suficiente, ou se ele tem a cabeça ali modificada, a estrutura da cabeça está alterada, danificada, se esse paciente tem alterações estruturais, o espermatozoide não vai conseguir chegar onde é necessário, entende? Então, pode acontecer o processo de infertilidade. Então, o homem, ele pode ter uma infertilidade estrutural, né? Ele pode ter um processo de infertilidade relacionado à obesidade, relacionado também a maus hábitos de vida, que a obesidade entra, mas o tabagismo, infecções, doenças infecciosas não tratadas. Então, assim, tem inúmeros desequilíbrios que podem favorecer a infertilidade. E outros desequilíbrios são relacionados ao sêmen, ao esperma. Então tem lá o espermograma, que é um exame que o homem faz, onde é medido a mobilidade, a quantidade de espermatozoides e a integridade desse espermatozoide e a morfologia desse espermatozoide. Então, primeiro, a contagem do espermatozoide precisa ser alta. O homem libera em média em cada ejaculação de 2 a 5 ml de sêmen. E dentro, né, dessa quantidade de 2 a 5 ml de sêmen, tem acima ali de 20 milhões de espermatozoides por ml. Então, isso precisa ser quantificado. Se o homem está liberando pouco espermatozoide, o problema provavelmente está na produção desse espermatozoide. Será que ele está com pouca energia ancestral para produzir esse espermatozoide? Porque a energia ancestral, gente, é por meio do rim que o sangue menstrual é produzido e é por meio do rim que o espermatozoide é produzido. Isso falando energeticamente, tá? Então, se o homem está com um processo de dificuldade na produção do espermatozoide, provavelmente o rim não está conseguindo produzir de forma quantitativa o necessário, né, para que tenha um processo de fecundação. Então, nós precisamos... aqui vai um adendo. Todas as vezes que você for tratar infertilidade, seja masculina ou feminina, a
analise a saúde dos rins. O rim, a energia ancestral, ela está diretamente ligada ao potencial gestacional do homem e da mulher. Lógico que outros desequilíbrios podem acontecer, deficiência de sangue, estagnação no sangue, problema no elemento madeira, problema no elemento terra, no elemento fogo, qualquer elemento pode apresentar um problema e favorecer o processo de infertilidade. Mas, independente, se seu paciente tem uma deficiência na produção do sangue, ou melhor, na desintoxicação do sangue, está gerando uma estagnação de sangue, você vai precisar tratar essa estagnação de sangue, mas junto à estagnação de sangue, você precisa fortalecer o rim. Quando se trata, coloquem isso na cabeça de vocês. Vai tratar um paciente que tem infertilidade, você precisa fortalecer o rim. Com toda a certeza, seja homem ou mulher. Ah, Amanda, mas o meu paciente tem uma estagnação de sangue, tá? Um problema lá no fígado, mas o rim também precisa ser fortalecido, tá? No processo de infertilidade. Então, trate as duas coisas. Então, se tem um problema aí na quantidade de espermatozoides, fortaleçam o rim, principalmente. Fortaleçam o Qi do rim, o Yin e o Yang do rim. Lógico que você vai fazer uma avaliação. Você vê, se o seu paciente tiver uma saburra branca lá no rim, mostra que ele tem uma deficiência do Yang do rim, ele tem um frio interno. Se o seu paciente tiver uma saburra amarela na região do rim, ele tem um calor interno na região do rim, então a deficiência do Yin do rim. Então, você vai selecionar pontos de acordo com o padrão de desequilíbrio do seu paciente. Lógico que tem pontos gerais que ajudam aí no tratamento da fertilidade, que eu vou passar aqui para vocês, mas você precisa avaliar o padrão de desequilíbrio do seu paciente que está causando essas questões, certo? Se o seu paciente tem lá contagem de espermatozoides, está ótimo, ok, mas a mobilidade desse espermatozoide está lenta. Quando se faz o espermograma, a mobilidade tem que ser de 50% acima para ser considerado normal, tá? Então, se esse homem está com a dificuldade na mobilidade do espermatozoide, nós temos que analisar. Será que tem umidade? Essa umidade, o que a umidade faz, gente? A umidade deixa o sistema mais lento, as energias mais densas, o sistema mais pesado. Então, o espermatozoide, ele vai caminhar lentamente. Então, ele vai ter uma dificuldade em chegar até lá. Então, ele vai ter uma dificuldade em chegar onde deveria, em atingir o seu objetivo. Por quê, gente? Por que ele precisa ser rápido? O óvulo, ele fica disponível por 24 horas para ser fecundado. Então, para que ele chegue lá nas trompas, o óvulo tá lá bonitinho, ele precisa ser rápido, movimentos rápidos. E quem que fornece velocidade, ação, movimento? Não é a energia Yang? Então, o homem, quando se compara o sistema reprodutor, o homem precisa ter muito Yang e a mulher precisa ter muito Yin. Por quê? A mulher, ela vai formar, ela vai romper um folículo, vai liberar lá o óvulo, a mulher precisa espessar o endométrio, então ela vai formar camadas ali do endométrio e depois ela vai desenvolver pelo processo de nidação o embrião. Então ela precisa formar estruturas. O homem precisa fazer com que esse espermatozoide chegue, então a energia Yang tem que estar no 12, rápido, 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 acelera perna para quem tem, porque esse espermatozoide precisa chegar lá. Entende? E se tiver umidade, ele vai devagarzinho. Quando ele chegar lá, o bonde já passou. Entendeu? Então ele vai estar atrasado, Então essa movimentação estará lenta, certo? E tem também a questão da morfologia. A morfologia é aquele espermatozoide que só tem a cabeça, não tem a cauda, né? Então ele tem alterações estruturais. Alterações estruturais podem acontecer por um excesso de calor. O calor resseca os líquidos, resseca o sêmen, resseca os espermatozoides. Tem uma deficiência do Yin, o Yin não mantém a estrutura, mantém a integridade das estruturas. Então, se tem alteração na morfologia, provavelmente tem uma deficiência no Yin, tem uma deficiência na integridade daquela estrutura. Então, tem muito calor ali, muita inflamação provavelmente. Está debilitando esse espermatozoide, ele não, com certeza ele não vai conseguir atingir seu objetivo, não vai conseguir chegar onde deveria chegar.
Então, gente, por isso que eu abri esse vídeo aqui, falando que nós precisamos entender o que cada padrão faz. Se eu tenho um processo de estagnação de sangue, essa estagnação de sangue vai dificultar a nutrição dos espermatozoides, vai dificultar a nutrição do sistema reprodutor. Os testículos são extremamente importantes no processo de formação do espermatozoide. O testículo, ele tem ali uma temperatura. O espermatozoide, ele fica armazenado em uma estrutura chamada epidídimo. Lá, ele termina de ser maturado. E essas estruturas, elas ficam abaixo entre 33 e 34 graus. Precisa ser um ambiente mais frio para manter o espermatozoide. Se o homem tem um excesso de calor, se ele tem um excesso de inflamação, se ele tem um excesso de energia quente, ele vai danificar, vai debilitar esse espermatozoide. O sêmen, ele vai ter uma estrutura mais ressecada, certo? Então, quando o sêmen, o que acontece? Tem uma substância no sêmen que torna ele colante. Então, o que acontece? Quando o homem ejacula, essa substância junta o espermatozoide e fala assim, ó, vou lançar vocês. E lança lá pra dentro do canal vaginal do colo do útero. Passa um tempinho, essa substância ela começa a ficar líquida. Ficou líquida, o sêmen fala, opa, agora que eu tô no ambiente que deveria. Ele já começa a caminhar. O espermatozoide fala, opa, agora eu tô no ambiente que deveria. Ele já começa a caminhar desesperado lá, vamos ver quem chega primeiro, certo? Então, para isso, ele precisa de muita energia yang. Só que, se essa energia yang está demais, está excessiva, está gerando calor, vai ressecar esses líquidos orgânicos. Ressecou os líquidos orgânicos, não vai conseguir chegar onde deveria, não vai conseguir ter fertilidade, não vai conseguir ter fecundação. Então, nós precisamos analisar onde está o desequilíbrio desse paciente. Claro, gente, fazer a avaliação dos padrões de desequilíbrio do seu paciente, dos sintomas que ele tem. Amanda, como que eu vou saber se tem calor, se tem umidade, se tem frio? Analisando a língua, pulso, saburra branca indica frio, saburra amarela indica calor, língua pálida mostra deficiência de sangue, língua roxa, estagnação de sangue, língua úmida mostra um acúmulo de umidade, língua alargada, estagnação de ti. Gente, quem tem dúvidas e dificuldades, convido vocês a conhecer o nosso site, estudadamtc.com. Lá tem o curso de língua, tem nosso curso de infertilidade, tem inúmeros cursos onde eu ensino você a pensar de uma forma prática, rápida e didática para identificar aí os padrões de desequilíbrio do seu paciente, tratar o seu paciente da melhor forma possível. Então, se você quer ser um bom acupunturista, você precisa fazer lá, tem do básico ao avançado de acupuntura, sem contar que tem a nossa plataforma, Acupunturista Master, onde nós temos mentoria toda semana, né? Tem inúmeros materiais lá, material em PDF, vídeos, enfim. Tá? Cliquem no link que está disponível aí na descrição e aproveitem, tem muita coisa bacana para vocês lá, certo? E, gente, entenderam o teor da questão da infertilidade? É vocês saberem onde está o problema do seu paciente. Tá, tudo bem, Amanda, eu fui lá e identifiquei, meu paciente tem umidade. E agora, como que eu vou tratar? Tem pontos gerais que ajudam, né, nessa questão da fertilidade. Por exemplo, VC4, VC6, baço 6, esses pontos são excelentes para ajudar no tratamento da fertilidade. R3, R6, esses pontos ajudam a melhorar a nutrição ali no sistema reprodutor. Mas vamos supor que o seu paciente tem uma umidade. Você vai utilizar junto com esses pontos estômago 40, baço 6 já tá, né, que também ajuda a diminuir a umidade, estômago 36, baço 3, você vai buscar pontos que atuem, além do sistema reprodutor, pontos que também atuem equilibrando o padrão de desequilíbrio que o seu paciente tem. Se você identificou que o seu paciente tem um calor, se o seu paciente tiver um calor, você vai utilizar pontos VC4, VC6, baço 6, mas junto a esses pontos você utiliza também C7, CS6, E36. Então, você vai selecionando os pontos de acordo com os padrões de desequilíbrio do seu paciente, com os sintomas que ele tem e de acordo com o problema daquele paciente. Ah, não, tá na mobilidade, tá na morfologia, não, esse paciente é porque tá acima do peso, não, é porque anda muito estressado, não, o problema desse paciente é porque ele já teve uma doença infecciosa que não foi tratada, não, é porque esse paciente fuma. Tudo isso vai influenciar no que você vai tratar, nos pontos que você vai utilizar. Certo? Ah, seu paciente, ele tem um frio interno. O frio congela as energias, então o espermatozoide pode ter pouca força para chegar lá, ele não consegue chegar
até o óvulo. Então você olha a língua do seu paciente, é aquela língua pálida ou aquela língua com a saburra muito branca, você pode utilizar uma moxa ou moxa, chamem como preferir, o nome não importa. Você pode utilizar uma moxa nesses pontos que ajudem a aumentar o calor, porque lembrem-se, o que o espermatozoide precisa? Muita energia yang para chegar até o útero e até as trompas e conseguir fecundar lá o óvulo, certo? Gente, se vocês querem entender como funciona a fertilidade, você precisa saber como funciona o sistema reprodutor masculino e feminino. Assim, com certeza, você vai conseguir identificar onde está o problema do seu paciente, certo? Então, eu espero que essas dicas aqui desse vídeo tenham sido úteis para você. Se foi, clica em curtir, dá seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e fiquem ligados, porque toda semana temos vídeos novos aqui para vocês. Muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau e até mais.